Olá, Pastor Roque, olá, Pastor Natan. Gostaria de relatar o que eu passei na instituição Igreja Universal. Frequentei a igreja durante 22 anos, entrei na igreja com 15 anos de idade e passei muitas coisas. Vou falar primeiramente das desgraças, essa é a palavra que eu passei. Eu denunciei um pastor da minha igreja porque ele estava humilhando o auxiliar. Em todas as reuniões ele humilhava o auxiliar, principalmente nas reuniões de sexta-feira, porque o auxiliar era novo, o auxiliar não conseguia segurar o demônio direito. Ele humilhava, pisava, falava que o auxiliar não prestava. Daí por diante, coisas de alto escalão. Palavras que eram um absurdo. E aí eu resolvi denunciar esse pastor titular. Liguei para a regional e falei, o pastor titular está humilhando o auxiliar em todas as reuniões. Todas as reuniões, principalmente na sexta-feira. Esse titular que eu denunciei foi chamado e levou uma bronca do regional. Depois, esse pastor que eu denunciei, o titular da minha igreja, quis saber quem foi que denunciou. Aí uma pessoa que sabia foi e falou, foi o ciclano, que sou eu. E aí ele chamou, reuniu todos os obreiros numa sala e mandou me chamar. Aí eu fui. Ele, além de ele me humilhar, ele falou quem era eu para ter denunciado ele. E aí ele veio para cima de mim e deu 2 socos no meu peito. Ele me agrediu, ele me bateu. Isso mesmo, ele me bateu, esse pastor. E ele fez um clima lá de sentimentalismo. Alguns obreiros ficaram até contra mim, outros a favor, que não concordava com a atitude desse pastor. Passei isso na igreja. Outra situação foi numa igreja em Caraguatatuba, numa sede regional de Caraguá. Eu estava lá, participando de uma reunião, no tempo da política. E estava tendo muito assassinato, muita perseguição naquela região, com candidatos de outros partidos, né? Então, assim, estava todo mundo apreensivo na igreja. É, o, o candidato que a igreja colocou, que era um obreiro, estava apreensivo, estava nessa reunião, uma reunião de quarta-feira. E aí, o meu celular tocou, mas estava no VibraCal. E aí, um segurança viu eu mexendo no celular, pensou que eu estava tirando foto da reunião, na hora que ele estava falando de político, pastor. Aí, no final da reunião, eles chegaram em mim, acreditem, pegaram meu celular, perguntaram se eu estava gravando a reunião. Eu falei, não estava gravando a reunião. Meu celular apenas tocou. Deixa eu ver seu celular. Olharam meu celular, mostrei, não acharam nada. Aí eu segui. Fui até uma lan house, que eu ia passar uns e-mails, isso à noite, uma lan house lá perto da igreja. E eles não se contentaram e foram atrás de mim nessa lan house, com segurança da igreja, com o pré-candidato a deputado, a vereador da cidade de Caraguá, e pediram para me mostrar o celular novamente. E o segurança da igreja, que é contratado, quase me bateu. Quase me bateu. Aí depois chegou o regional. Não, deixa o menino, deixa o menino. Falei, pastor, olha que situação. Fui humilhado. Pensaram que eu estava filmando a reunião, mas eu não estava filmando. Aqui, ó, meu celular, pode ver. Então essa foi mais uma humilhação que eu passei na igreja. E fora as outras. Eu era um membro bem contado, todo mundo contava comigo, os pastores. Porque eu tinha carro, tinha pastor que não tinha carro, eu levava o pastor para cima e para baixo, etc. Alguns ajudavam com gasolina, outros não. Outros era o famoso morcego, gostava de sugar. Fogueira Santa, vamos falar de Fogueira Santa. Fogueira Santa, eu participei de várias, algumas eu fiquei fora. As que eu fiquei fora, quando eu não participava, o pastor virava a cara, não falava comigo. Então, quer dizer, eu servia só quando eu estava fazendo uma Fogueira Santa. Quando eu não estava, eu não valia nada. E aí o pastor da minha igreja falava assim, ó, o teu carro é o melhor carro da igreja. Deixa o teu carro na porta, bem na frente. Quando os incrédulos passar, olhar que a igreja tem carro bom. Olha a situação. Olha que ponto que a gente chegou. E fora outras coisas que aconteceram comigo. Muitas coisas. Eu estava numa reunião com um pastor que foi consagrado a bispo. Ele falou assim, você que não participar da Fogueira Santa, você está destruindo o meu ministério. A partir deste momento, eu comecei a abrir meus olhos. Eu falei, como assim? Se você não participar da Fogueira Santa, você está destruindo o meu ministério. Aí eu
eu olhei para dentro de mim e falei, o que eu estou fazendo num lugar desse? Que o pastor, o bispo, ele tem uma meta para bater. Poxa, virou uma empresa? Virou uma empresa. Aí foi quando eu abri meus olhos. E aí por isso que a igreja não tem mais milagre. Porque não tem mais pureza. É só o dinheiro. É tudo voltado na questão do dinheiro, de voto, fogueira santa, votos em cima de votos, etc. Então esse é meu relato. Esse é o meu relato sobre a instituição. Eu apanhei, eu fui humilhado, eu passei muitas coisas e mesmo assim eu permaneci por um longo tempo, até os meus olhos se abrirem. E se abriu. Eu me libertei. Porque isso não é uma igreja. Não é igreja. Isso é pior que uma seita. Eles são pior que uma seita. Espero que os relatos venham abrir os olhos de muita gente. Porque na cabeça dos membros, tudo vai arrebentar. Não, vou arrebentar, tá ligado, é isso mesmo, vai na fé. É essa a palavra deles. Os coitados, os cegos que estão lá, né? E não arrebenta nada. Conheço gente lá que mora num cubículo, passa necessidade e enquanto os bambambam estão andando de carro importado, que foi doado, né? Diga-se de passagem, que foi doado por algum membro. Estão andando de Land Rover, estão andando de Mercedes-Benz, etc. É triste. É triste. A igreja de 25 anos para cá caiu. Está como um sepulcro caiado. Está caída. Está caída. Antigamente, há muitos anos atrás, eu sei que meus pais frequentavam, não era assim. Mas agora virou um sepulcro caiado. Estão caídos. Os pastores vivem de meta. E o povo está sofrendo. É isso aí. Esse é o meu relato. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu sempre tive vontade de falar sobre, por exemplo, finanças, vida financeira, economia. Como eu fiz e tenho feito até hoje, por exemplo, para ter estabilidade financeira, para prosperar. Do que eu vivo hoje? Você gostaria de saber do que eu vivo hoje? Quanto eu ganho hoje? Qual o carro que eu tenho hoje? Qual o automóvel que eu tenho hoje? Por exemplo, eu estou aqui agora gravando esse vídeo do campus da faculdade, da universidade. Essa universidade é particular. Quanto eu pago nessa universidade por mês? Coisa que há algum tempo atrás era realmente impossível. Era impossível. Fazia parte de uma realidade muito distante minha, mas que hoje se tornou uma realidade. Então, eu vou falar para você quanto que eu pago, eu vou falar para você, por exemplo, do que eu vivo hoje, tá? Quais são os meus rendimentos, vou falar para você como é que eu fiz e como é que eu faço. Eu quero compartilhar tudo com vocês.